Olá, maravilhosas! Estamos aqui em mais um podcast entre elas. Hoje com a Maísa, maravilhosa, gente, mas é enfermeira. E para vocês que acham que enfermagem, só área de saúde, não, minha gente, enfermeira empreende. E hoje a gente vai aprender muita coisa aqui com a Maísa. Vamos primeiro conhecê-la, não é isso? Maísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast entre elas. Muito obrigada pelo convite. E vamos mostrar um pouquinho da enfermagem e contar minha Isso. história para vocês. Pode começar se apresentando, fique à vontade. Ok. Eu sou Maísa Silva, tenho 40 anos e filha adotiva de uma mãe guerreira, mãe solo. E empreendo hoje na enfermagem, mas venho de uma graduação da fisioterapia, que mais na frente eu conto da minha parte profissional. Mas é isso, lutando todo dia, matando um leão e unindo forças por aí. Que empreender não é fácil, ainda mais na área de saúde, que é algo que é inovador, né? Assim, as Sim. pessoas não se enxergam, me enxergam como médico, como Uhum. fisioterapeuta, como enfermeira, mas não como É. empreendedora. As pessoas veem a empresa, mas não vê o profissional, Profissional, isso. Mas infelizmente. você começou falando que você é filha única Sim. e filha adotiva. Me conte um pouco dessa parte da sua história, como assim, às vezes as pessoas querem conhecer o seu serviço, mas primeiro tem uma Uhum. história por trás da Maísa pessoa. Sim. Como é que foi essa parte da adoção? Então, eu fui adotada bebezinha com dias, saí da maternidade, já fui para casa da minha mãe adotiva. E desde que eu já tive um pouquinho mais de entendimento de vida, já foi me dito que eu era filha adotiva. Mais ou menos quantos Uns anos? 5 para 7 anos. Já por ela Já já. por ela. E aí eu fui criada pela minha mãe, minha avó e meu avô. E denguinho de vó, né? Então, sempre aquela proteção. Quando a mãe fazia o papel do pai de negar as coisas e a avó amolecia, Isso, né? mulher. Aquela história, a avó estraga. Vó nasceu para Mas estragar. é amorzinho de vó É o mesmo. papel da avó, eu digo, deixa estragar. Então, eu sempre soube de todo sempre que eu era adotiva, mas não, isso não me abalou. Pelo contrário, nem tive raiva da minha mãe que me doou, né, minha mãe, minha genitora. Pelo contrário, eu dizia, não, se de fato ela não tinha condições de me criar, ela está fazendo até um favor. Porque quantas crianças não morrem por aí, né? É, Largadas. isso. Então, é uma prova de amor, uma mãe dar seu filho que desejado ou não, né? Também não sei a história, como é que foi, mas você abrir mão de um filho não é fácil, Não, porque não tem condições de criar. e também a gente já pensa por outro lado, ela teria a opção do aborto. Sim, E também. ela, isso é uma prova de amor, ela não, porque é uma escolha, é uma vida, a gente não tem direito sobre a vida, eu vou Uhum. interromper um bebê, mas eu vou É. interromper a vida dele, a gente não tem esse poder, né? Isso, então, assim, ela provou do amor, da gestação, porque também gestação é algo bem difícil, Uhum. mexe muito com os nossos hormônios, Isso. e ela escolheu realmente ter, e ela viu, tipo, eu não tenho condições, mas vou dar para alguém que queira, Uhum. que Que dê possa e que também, é. possa, e ela vai dar o amor que eu tenho Uhum. para ela. Eu vejo muito essa situação, porque tem algo parecido na minha família. É. Aí a gente acaba se identificando. Eu sei que Sim. muitas pessoas em casa também vão acabar se identificando Uhum. com isso. Sim. Assim, como você disse, gerou algum trauma para você? Você, em algum momento? Porque assim, você Não. soube na infância. É. Pelo Mas já. contrário, eu até fantasiava, dizia, eu cheguei numa caixinha com lacinho, né? Eu sempre fantasiei muito para deixar algo mais leve, porque eu sentia que era mais pressão para minha mãe adotiva do que para mim, pelo fato dela ser uma mulher solteira, né? Uma criação rígida pelos pais, e você ser vista na sociedade e do nada, você não tem namorado, não tem marido, e aparece com a criança, né? Então, a pressão era muito mais para ela do que para mim. Verdade. E há um tempo atrás, a minha família chegou a me procurar. Só que foi até na época da novela que teve um filho que também era adotivo e tal, a família procurou. Só que em não digo prova de obediência, enfim, pensando na minha mãe adotiva, eu não quis conhecê-los. Porque eu disse, pela criação que eu tive, pela mãe que ela vai se sentir rejeitada. Ô, Maísa, mas sua mãe chegou a verbalizar assim, tipo, se ela iria se sentir rejeitada, ou foi realmente você, realmente assim, pensar?
Eu no lugar dela, eu não iria querer conhecer outra família, porque eu iria me sentir triste, Sim. me sentir rejeitada. Como é que O foi? pensamento era esse da rejeição. Como ela não é muito de verbalizar sentimentos, mas conversando com amigas próximas, acabavam me contando, dizer, é, não é muito legal, ela vai se sentir triste, vai dizer, eu fiz tudo por você uma vida inteira e você agora, do nada, sua família aparece, você quer sua família de volta, né? Ou tipo, vou voltar para minha família biológica e abandono a minha mãe adotiva. E no caso, você como por ser filha única, ela também acho que deposita um pouco da confiança dela em você, É, assim, fator idade, né? Porque é. a pessoa já vai ficando com a idade mais avançada, pensa logo, quem vai Quem vai cuidar cuidar de de mim? mim? Então, se ela Exatamente. for para outro lado Isso. da família, Eu vou ficar só. acho que eu teria mesmo É esse uma super medo. proteção mesmo. É. Então, em respeito a essa história dela, aí eu disse, não, eu respeito também que vieram, mas não quero não. Aí, Mas nem chegou a ver, nem não nada. cheguei. Eles deixaram contato com a vizinha, mas eu disse, não, em algum momento eu posso ligar. E aí eu só sei que eu tenho 3 irmãos e são de Goiânia. Eita. Mas não cheguei a ligar. Aí depois, em outro momento, eu fui pedir à vizinha o contato, aí ela já não tinha mais. É, Então, deixo nas mãos de Deus. Se eu é, tiver que encontrar, um vai dia eles voltam. encontrar. E falando na sua mãe, como é que ela tá hoje? Porque assim, cuidar de. Vida de cuidadora. É. Filha cuidadora. Essa é a minha vida. E o bom é que você é enfermeira, mulher. Né? Mas santo de casa não faz milagre. Então, ela hoje se apresenta com quadro de demência, mas não sabe, né? Faz o tratamento, até pela questão da consciência, que foi indicação médica mesmo de não contar ela. Então, tem uns 4 meses que ela já vem se tratando. E é luta pela questão assim, que ela nunca aceitou a idade. A idade chegou, tem as limitações, mas não aceita. Então, já começa por aí a dificuldade do cuidar. Isso. E aí a luta mais é no dia a dia, no corre-corre, porque você ser um ser único para tomar conta de tudo, de casa, de feira, de vida pessoal, profissional e ainda dos cuidados básicos, então tem hora que fica sobrecarregado mesmo. E pelo fato dela ser idosa, o cuidado é diferente, porque qualquer coisa pode caracterizar abandono de Sim, incapaz, né? exatamente. Aí eu imagino a sua luta, porque eu Então, passei ainda por tem algo que pensar nisso parecido. também, na questão de me respaldar, porque o mundo é muito cruel, né? É, Por mais que as pessoas saibam que você cuida, em algum momento pode chegar alguém e fazer uma denúncia. Dizer, isso, ela está ficando com a aposentadoria dela e não está dando os cuidados. Porque sim, ela não está com a cuidadora, por quê? É porque não pode, porque eu não estou dando ou porque ela não quer. Então, assim, saber a história real, poucas pessoas sabem, sabem, mas é difícil. criticar sempre aparece muita gente. E assim, são pessoas que não vivem a sua rotina, não Isso, sabem como é, é o convívio dentro de é. casa, a didática que vocês têm, e até os desejos dela. Porque Uhum, eu tiro assim, na minha família foi meu pai. Meu pai não queria ser cuidado uhum, por outra pessoa. Então, eu precisava sair para fazer feira, minha sim, mãe também, coisas básicas de é. casa. E a gente, quem vê de fora, acha que é maldade. Mas né, Isso. é necessidade. Você ir numa padaria, ir num E a gente açougue tem a nossa vida também. Por mais que a também. gente queira cuidar, a gente também não pode se isolar como ser Isso. humano, como pessoa. E foi isso que ela fez da própria vida. Ela cuidou de pai, de mãe, de avó, até eles falecerem. Então, ela meio que esqueceu da vida pessoal dela. Ela nunca casou, Por isso que hoje ela não só aceita para cuidar dos também a outros. idade dela, né? E as Exatamente. limitações. É, Maísa, voltando agora para a sua vida, né? sim, Você falou, hoje você é enfermeira, mas você fez fisioterapia no passado. Me foi. conte um pouco dessa parte da fisioterapia, Então. o que que fez você mudar de ramo? Vamos lá, conhecer Eu, essa eu parte. digo que eu não deixei a fisioterapia que me deixou, infelizmente. É uma profissão linda, restaura vidas, né, de todos os sentidos, tanto a parte motora quanto psicológica, Isso. né, porque mexe com tudo, mas foi a parte do empreender. Eu me formei, Foi sua primeira trabalhei, experiência? foi. E não foi muito legal, mas enfim, histórias para contar, né, de altos e baixos. E Faz parte, mulher. então eu me formei, trabalhei 6 meses no interior, numa ONG, e depois consegui um emprego na capital. Passei quase 6 anos na clínica, trabalhando, numa clínica particular, mas aquela luta, né? Luta para entrar, porque, infelizmente, É tem conhecimento também. a competitividade de dizer, já estou trabalhando aqui, não quero uma nova funcionária, porque vai tirar o meu. Então, tem essa insegurança. Então, Tem. foi difícil eu entrar.
Eu lembro que foi final de ano, em dezembro, perto de período de festa, e a dona da clínica ficava, não, hoje não, tal dia, pra semana, pra semana. Eu falei, não, você não tem a vaga? Você não tá precisando? Eu quero. Nem que eu passe a tarde todinha só atenda uma pessoa, mas eu vou. E assim eu fui, com a cara e a Na coragem, raça mesmo, e né? entrei. E aí fiquei, fiz meu trabalho, eu dava mais ênfase ao público do SUS, que é sempre um pouco mais carente, né? Você sabe que É. muita gente vem do interior, né? Sai muito cedo, sem se alimentar, não tem transporte, e vem para fazer uma única sessão durante a semana, que já não tem tanto resultado. Então, eu comecei a focar nesse público e fazer o diferencial. E aí surgiu a vaga para atender aos sábados, e quase ninguém queria. Quase não, na verdade, ninguém quis. Eu Perdeu o fui a final de única. semana, né? Pois é, perder seu final de semana, sua praia, sua cerveja, eu disse, não. E como sempre gostei muito de ganhar dinheiro, né? Então eu digo, se eu gosto de gastar, eu tenho que Tem que gostar de ganhar. ganhar. Então eu tava fazendo nada, vamos lá. No meu sábado até meio-dia, aí fui, e a maioria era SUS, que é os sábados. E os particulares também, que trabalhava e tal, não dava tempo para fazer no final da tarde. E aí eu fui botando, moldando, botando a minha característica no atendimento e o pessoal foi gostando e deu bom, graças a Deus. Mas aí fui empreender, a clínica fechou, na verdade, e eu fui tentar empreender. Fiz, conversei com um, conversei com o outro, dei minhas propostas, mas infelizmente, não quero. O individualismo, o egoísmo. É. Não quero. É uma empresa que está começando agora, eu vou ter que divulgar do zero, então eu divulgo para mim e ganho 100%. Quero não, porcentagem. Acontece muito isso. Às vezes a gente não consegue, É, como usuário, né, como paciente, a gente não vê o quanto aquele profissional luta para estar ali, sim. né? E aí a luta foi essa, de encontrar profissionais que quisessem empreender junto comigo do começo e fazer a empresa crescer. Na proposta, ninguém quis, né, de empreender e começar a divulgar a empresa, a crescer junto, né? Isso. O empreendedor e seu funcionário. Ninguém quis, por conta do individualismo. Então, tentei seguir sozinha, mas aquela coisa, não dá para eu É ser atendente, difícil. recepcionista e fisioterapeuta. Equipe, né? A famosa, É, porque quando a gente começa a empreender, a gente fala muito equipe, mas é, é difícil. é. E ainda mais na área de saúde, não tem Pois é. como. Mesmo assim, não sofri tanto porque eu não pagava aluguel, era a casa que eu morava, então assim, parte financeira não teve tanto prejuízo. Mas mexe com o emocional. É. Você estuda Fica tanto frustrada. para ter aquela profissão e você vê que não está tendo retorno, né? De tanto que você investiu e que você quer se ver bem naquilo que você tanto estudou para aquilo. Isso. Porque Infelizmente você não deu. idealiza, assim, eu tô fazendo uma graduação, investe muito, não só o Sim, dinheiro, mas o tempo, principalmente a área de saúde, que sim, demanda um tempo maior. E você, quando sai, você quer o quê? Você pensa em atender os seus sim. pacientes. E ter uma rede de apoio, principalmente dos profissionais que já estão na área. E pessoas, a maioria, pessoas que já passaram por certas dificuldades Uhum, e que poderiam estar ali abraçando nesse momento. E, exato. infelizmente, são as pessoas que lhe dão as costas. É muito cruel. Empreender é cruel. É, Por isso que eu digo que é uma batalha diária. é. Gente, vamos dar só uma pausa agora. E daqui a pouco voltamos e a Maísa vai continuar contando a história dela, tá certo? Estamos de volta com o nosso podcast aqui com a Maísa. E agora eu quero saber da Maísa o seguinte: você atuava como fisioterapeuta, sentiu o drama da situação, mas você hoje atua como uma enfermeira, né, na área de Isso. enfermagem. O que te fez sair de uma área, de uma área não, que é a área de saúde, Sim, mas sim. de uma profissão para outra? É. Eu fui desafiada, na verdade. Devido ao desemprego da fisioterapia, passei alguns 2 anos parada, tentando empreender. E aí uma amiga que trabalhou comigo, ela foi fazer enfermagem.
E aí ela me chamou, ela fez, Maísa, tu não quer não fazer comigo o curso? Aí eu, amiga, mais 5 anos. Uhum. Eu não pensei nem no TCC, foi o período do curso. Eu fiz, mais 5 anos, gente, tem certeza? Aí eu, mas passa rápido, a gente junto, uma apoia a outra. Aí eu, tá bom, eu fui falar com a mãe, né, que vai pagar, né? É. Aí, mãe, tu paga. Aí ela, tu vai fazer? Isso é fogo de palha, tu não vai fazer? Não, eu faço. Então acabou criando uma competição comigo mesma, de provar à minha mãe que eu Que tinha você. capacidade de Isso. cursar e não ser Não mais ia um fogo jogar o de dinheiro no palha. lixo, né? Exatamente. Eu disse, não, eu vou fazer e vou dar o melhor de mim. Mulher, mas não foi fogo de palha, não, fisioterapia, porque eu acredito muito assim, você precisou Sim, passar, ter aquele conhecimento, aquela bagagem, isso. para ser a Maísa que é hoje. Com E certeza. ainda levar um pouco da fisioterapia para enfermagem. Eu Uhum. acredito isso, porque E levei não tem mesmo, como. porque desde o meu primeiro dia que eu entrei na faculdade de enfermagem, eu comecei a trazer as coisas boas e não tão boas da fisioterapia, para fazer o diferencial. Isso. Então, eu já sabia que tal coisa não dava certo, então eu comecei a fazer diferente. E aí, nas minhas palestras, que hoje eu também dou palestras para estudantes, então eu falo muito, seu currículo não é no quando você se forma, é quando você põe o pé na faculdade, porque você vai sendo conhecido, você vai fazendo projetos, vai participando de práticas, e quem indica você lá na frente é seu próprio professor, seu É, coordenador, seu diretor, é. porque viu que você foi um bom aluno. Então, seu currículo começa desde o primeiro dia. Aí pronto, Mas aí nem come. todo mundo tem essa ideia. Dei não. Então, eu fui, né? Ela disse que ia pagar, eu fui fazer, comecei a fazer. Veio a pandemia nesse meio, né? Para agilizar É, mais. mulher. Digo que foi bom porque assim passou mais rápido o período do curso, a Ficou gente não mais em sentiu casa também, tanto, né? nossa média subiu também, e aproveitando essa oportunidade de que as provas online não eram tão Esse- exigentes quanto as presenciais, então vamos lá, se eu tenho essa chance de ter uma nota 10, vamos ter o 10. E aí foi que estourou 10 na minha grade curricular, Mas não foi e por conta da facilidade da pandemia. não, Você se não, dedicou não, realmente mais, né? exatamente, até porque o meu aprendizado é mais visual. Então, como as aulas eram gravadas, eu tinha capacidade de estudar novamente, Isso. diferente do presencial. É, que é só aquela horinha e É, pronto. então peguei a parte boa para mim, né? Para melhorar o meu currículo. E assim Aí, foi. mas você concluiu. Sim, Em que ano? ano passado, vai fazer um ano agora, em julho, faço um ano, tô engatinhando ainda na enfermagem, mas com muita bagagem já, mesmo devido ao pouco tempo. Já atendi, fiz um projeto em tratamento de feridas também, que deu muito certo. Pronto, já foi a área que você já pegou um Foi. rumo, né? Por quê? Como eu caí nessa área? Foi uma demanda que não estava muito legal na faculdade, o assunto teórico e prático. E aí eu fiquei na curiosidade, eu sempre fui muito daquela, se eu não sei, eu vou investigar e vou estudar. E aí, graças a Deus, conheci o meu mentor maravilhoso, que eu não largo mais nunca, que é o professor Jairo Edielso, e estou com ele até hoje, sendo mentorada por ele, toda a equipe dele. E aí eu comecei a estudar sobre tratamento de feridas, engajei, criei gosto pela coisa e estamos aí empreendendo E, nessa área. e é uma área muito bonita. Eu tenho uma sobrinha que também, ela atua nessa área de feridas, a Fabiane. Fabinha, beijo, viu? É, e assim, é uma área muito bonita. E às vezes, conversando com ela, ela ficava. Eu não sei qual área, porque assim, às vezes a gente de fora pensa, a enfermagem faz tudo. Generalista, ou Isso. então é só para aplicar injeção, né? É isso que as pessoas É, pensam, né? tirar do leito, dar um É, banho, mas não é. E você vai tem muito além. vai muito além. E assim, você tem áreas para escolher. Isso. E assim, essa área de feridas, a gente teve experiência com ela tratando uma ferida do meu pai. Uhum. E estávamos conversando as duas, né, em off. A gente falou muito sobre ferida, o tratar da ferida, a questão da saúde e a questão Uhum. social, que às vezes Sim, tem esse lado, né, que o paciente está com a ferida isso. e A ferida, ela fala, ela tem vida própria, na verdade. E aí, ela mexe não só com a vida do paciente que tem essa ferida, essa lesão, ela mexe com toda a família, porque muitas vezes o paciente não quer ser curado daquela lesão, por quê? Enquanto ele está com a ferida aberta, a família está ali do lado cuidando. mais próxima. Então, ele acaba pegando essa dependência, fazendo dessa causa da ferida de estar mais próximo da família. Então, ele pensa, se eu fechar essa ferida, minha família não vai mais cuidar de mim, não vai me deixar de lado. Então, tem que ver esse fator social e familiar. Tem que Isso. estar acompanhando bem de perto.
Porque o paciente, eu não trato a ferida, eu trato o ser humano, eu trato aquele cliente, que é muito além do que apenas uma ferida. É verdade. E assim, é um trabalho muito lindo, porque é muito cuidadoso, delicado Uhum. e humano, porque Sim. você está realmente lidando, não é a ferida, Uhum. você está É, lidando com o paciente, com é, os sentimentos dele. exato. E ter esse olhar que você está tendo, que eu acho que não sei se todo profissional tem, Infelizmente não tem. né? Um olhar mais É, humano e social, porque realmente mexe muito com o psicológico, mexe com o lado social sim. e às vezes com traumas Uhum. que aquele paciente tem, você tem que saber lidar para conduzir tudo da melhor maneira e para ser algo bem que tenha resposta para o paciente, Sim. fechando ou não a É. E ferida. tem feridas que levam anos e nunca fecham. Então você começa a se perguntar, por que essa ferida não fecha? De fato, está fazendo o curativo correto? Usando os produtos E adequados? às vezes o profissional leva até a culpa, né, É. mulher? Infelizmente, quem leva a culpa é quem está com a mão na massa, né? É, Dizer, não, é porque eu estou usando tudo que posso, mas é o profissional. Quem leva a culpa é o profissional. Mas dentro dessa avaliação generalista, né, de você avaliar, fazer uma anamnese bem feita, do global mesmo, de todos os fatores que envolvem aquele paciente, é onde você vai ver que a culpa não é do é profissional, não. né? Tem outros fatores envolvidos. Isso. Então, tem que investigar também a questão nutricional, que muita gente acaba passando despercebida. A ferida não está fechando por quê? Ele está se alimentando bem? Ele tem alguma comorbidade, alguma diabetes controlada ou não? Então, tudo isso tem que investigar. Tem. E é bom você estar falando isso, porque não só para ver o lado do profissional, mas também da família, do olhar da família, que às Sim. vezes culpa realmente o Hum. profissional. Mas e hoje, como é que você está atuando? Você trabalha em home care, por conta própria? Como é que está essa situação? Então, hoje eu estou empreendo eu e meu noivo, que estamos com uma empresa para cuidados de assistência de saúde. E aí a gente está levando a enfermagem no famoso boca a boca, né? Se divulgando Sim, e empreendendo com a enfermagem aí no dia a dia, porque o empreender não é só chegar lá e fazer o curativo. Então, eu posso levar N coisas da enfermagem. Então, eu posso fazer uma mentoria, posso fazer uma palestra, posso vender os produtos para o próprio paciente, porque o sim. tratamento a gente dá opções para aquele paciente. Nem todos podem pagar aquilo que era mais adequado para fechar aquela ferida. Então, digamos que a gente tem planos prata, ouro e diamante, digamos assim, né? Três Sei. categorias. Então, dentro da realidade do paciente, ele vai ver qual ele pode custear. É o plano mais básico, mas são produtos mais em conta, né? Mas que tem Resultado, na né? mesma qualidade e vai ter resultado, só que vai demorar um pouco mais. Enquanto aquele que vai ter o plano Black, né, top, ele vai Uhum. investir um pouco mais, mas ele está investido na agilidade e na eficácia daquele tratamento mais rápido, porque ele vai ter um atendimento com produtos mais de alta tecnologia, né? Ele pode usar um laser, né? Vai ser um atendimento mais completo, digamos assim, Isso. né? E com o laser fecha mais rápido Com também. certeza. Temos aí terapia compressiva, terapia por pressão negativa também, que é muito, muito utilizada para feridas. Então, assim, eh, tem para todos os gostos, né? E Para todos os bolso. bolsos também, mas com eficácia, fazendo o que tem que ser feito, com uma boa avaliação, um bom acompanhamento e um plano de tratamento para aquele paciente, porque a ferida pode ser a mesma. Ele pode ter uma lesão sacral, duas pessoas, mas o tratamento Sacral é atrás, viu, gente? no Para quem não bumbum. sabe, essa parte, porque quando fica É, acamado, como eles ficam muito deitados, isso. acho que é normal. É Assim, não é, normal. não vamos dizer que é normal, mas assim, é o A comum, né? frequência maior de Isso. ocorrer. Não deveria. Mas, assim, ocorrendo, tem como tratar e fechar essa lesão e evitar outras lesões, porque quanto mais tempo acamado, a probabilidade de abrir mais Minha filha, já lesões. que a gente tá falando nesse assunto e tem gente que não entende, né? Tá em casa acompanhando a gente, como é que faz para evitar essas feridas, a Então, mudança de decúbito, essas coisinhas. mudança de Minha gente, eu sei um decúbito. pouquinho porque o pai era acamado. Falei do laser porque o pai também Usou. usou. Pronto. Então, principalmente essas lesões decorrentes de muito tempo acamado. Então, evitar o lençol, dobras no lençol, manter sempre ele muito Esticadinho. esticadinho, né? Para fazer até a mudança de decúbito, né? Tá mobilizando esse paciente, é interessante. E evitar também coxins, que muita gente antigamente usava umas fraldinhas à base de água Não para botar no sei. pé.
Fazia muito. Então, assim, acha que é bom, mas não é. Então, acaba tritando mais. Mas evitar sempre que. Onde é que você vai ter mais lesões? Na área do bumbum, porque ele faz mais força na cama, e no tornozelo, né? A área de proeminências ósseas, tornozelo, cotovelo. Então, evitar essas áreas de estar em contato direto com o colchão, porque o próprio peso do paciente vai aumentar esse atrito. Isso, porque assim, eu lembro que também tem os preventivos, não é isso? Sim, Mas também é um é. valor É um e nem pouco todo mundo salgado. consegue ter acesso. Isso. E realmente, assim, as dicas que você está passando, fazer a mudança, É. decúbito, a cada quanto tempo você A gente pode... indica mesmo de 2 em 2 horas, só que no dia a dia, É né, difícil, difícil é. você manter sempre aquela rotina de 2 ou de 4, o horário fixo, né, mas pelo menos mudar, não deixar. Porque assim, e acontece muito paciente neurológico também, porque a gente, quando tá deitado, você começa a ficar com a perna dormente, incomoda aqui, incomoda ali, Não tá? consegue. Ou um paciente neurológico, que ele vai estar ali com a sua parte neurológica ali, de fato atingida, e aí não vai sentir. E ter a força para mudar de decúbito. Então, é mais uma precaução para esse paciente neurológico, né? De cuidar melhor dessa parte de mobilizá-lo, Isso. a mudança de decúbito. Mulher, eu não sabia, mas até na orelha pode abrir, não pode? Pode, Eu não sabia, porque ele vai estar deitado, né? Então faz mais pressão na parte de orelha. eu não sabia. Entende? E o tratar na orelha, como é que é? Assim, é difícil, como é o resultado? É o preventivo também e os mesmos produtos para qualquer área do corpo, não tem Ah, diferença. tá. É só a questão de como fazer, né? Porque vai ser mais delicado para fechar, né? Porque você não vai também fazer aquele tampão enorme, né? Tem que ser funcional e esteticamente legal também. Então, a escolha dos produtos adequados, né? Com alta tecnologia E um e, profissional e o profissional competente, porque você tem competente. que pegar alguém que realmente entenda, É, não é qualquer é. enfermeiro que pode Não é meter a simplesmente mão. trocar o curativo, é fazer o curativo, o Isso, tratar. E avaliar essa lesão, se ela está apresentando alguma secreção ou não, porque aí apresenta o quê? Infecção. Então, isso. vai ser mais uma forma de eu tratar diferente, se está infeccionado. Então, fazer uma limpeza adequada do local da ferida, com produtos à base de PHMB, que é justamente direcionado para essa Eu parte de lembro desse infecção. nome. Pronto. O famoso É. PHMB. Porque quando você está com a área infectada, acaba juntando micro-organismos ali. E Sim, ali eles se juntam de uma forma como se fosse, tão poderosa, como se fosse um exército mesmo. E ali, um sorinho por si só não vai limpar. Então, tem que usar produto, esse famoso PHMB, é justamente para quebrar essas bactérias e fazer com que esses micro-organismos morram. E aí, a gente, conforme vai trocando de minha filha. curativo, né? E dependendo do produto, ele pode passar 24 horas, 7 dias, depende do que vai ser usado para aquela lesão. Vivenciamos isso em casa. Mas hoje, uma pessoa que queira lhe contratar seu serviço, como te achar? Como está seu Instagram? Como é? Eu Então, quero a enfermeira Maísa cuidando de mim, a equipe, uma pessoa de pronto. confiança. Como é que faz para te achar? Então, no Instagram, você consegue me achar pelo doutora.maísa Silva, Maísa com Y. E o telefone é facinho de decorar, tá? 829911223333. Mulher, muito fácil. Números repetidos. Facilita demais. Você repete 2 vezes, só o 3 você repete 3 vezes. Gente, olha, assim, eu aprendi muito. Eu já sabia algumas coisinhas e eu já aprendi mais. E para vocês também, se vejam, você que é da área da saúde, se vejam como empreendedor. Você é empreendedor. Se posicione. E eu amei demais mais a ter você hoje, compartilhando, assim, história, Uhum. informações importantes que é da área da saúde. E assim, amei ter você aqui. Foi um prazer. E conto sempre com o que precisar. É, estamos aí para ajudar e trazer saúde para a nossa população de uma forma geral. Amém. Gente, muito obrigada. E até o próximo episódio do podcast Entre Elas.